Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: João Pedro acaba com o sonho do Fluminense. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o app do Flash Score, o app que eu uso aqui no canal do VSR para acompanhar estatística de futebol, acompanhamento de resultados, classificação, tudo isso em tempo real. E o app do Flash Score está à sua disposição totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Tá acabando a Copa do Mundo de Clubes, mas segue a cobertura fantástica do Flash Score na Libertadores, no Brasileiro. Então, ó, baixa no primeiro comentário fixado do vídeo. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. E você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do Chelsea 2-0 sobre o Fluminense, semifinal da Copa do Mundo de Clubes, e com isso o Chelsea avança para a grande decisão no próximo domingo. Espera agora, na quarta-feira, PSG ou Real Madrid. E o Fluminense se despede da Copa do Mundo de Clubes. Acaba o sonho do Fluminense, do time, do torcedor tricolor, de ser campeão mundial. O responsável direto, ou o personagem direto desta eliminação é, sem dúvida nenhuma, um velho conhecido do torcedor tricolor. E eu estou falando do João Pedro, né? O atacante João Pedro, que foi revelado pelo Fluminense, passou pelo Watford, foi para o Brighton, se destacou, chegou à seleção brasileira e nesta Copa do Mundo de Clubes foi contratado no meio da competição pelo Chelsea. E aí uma novidade, né? Essa daí é uma das questões novas desta Copa do Mundo de Clubes. Você podia inscrever um jogador nas oitavas de final. E foi exatamente o caso do Chelsea e do João Pedro, né? O Chelsea pagou 60 milhões de libras para o Brighton pela contratação do João Pedro. E o João Pedro foi inscrito da fase de grupos para o mata-mata. E aí, a chegada do João Pedro, a gente pode dizer que mudou completamente a dinâmica do ataque do Chelsea, e o Palmeiras sofreu com isso no jogo das quartas de final. A diferença de bola do Dilap, que saiu e estava suspenso hoje, para a entrada do João Pedro, a gente já percebeu de uma maneira cristalina contra o Palmeiras, e hoje o João Pedro é o grande nome, é o grande personagem dessa classificação do Chelsea. Lembrando, ele é revelado pelo Fluminense. O Flash Score preparou essa arte aqui, mostrando, né, o João Pedro. A passagem dele com a camisa do Fluminense foi vendido muito cedo. Você vê que ele só jogou 36 vezes pelo Fluminense. Alguns gols muito marcantes. Tem gol de bicicleta, tem gol de voleio. Então, assim... E depois foi lá para a Inglaterra e até chegar no Chelsea agora, e ele fez toda a diferença, né? O primeiro gol, ele começa a jogada no meio-campo fazendo um pivô que mantém a bola, estica a bola para o Pedro Neto entrar pela esquerda, livre, com espaço. O Thiago Silva deu condição e ele entrou em condição legal. E pela esquerda, quando ele gera a jogada ali pela ponta esquerda, rola para o meio, o Thiago Silva corta e aí falha essa proteção, essa marcação na frente da área. A bola sobra para o próprio João Pedro, no bico da esquerda da grande área, ele traz para dentro, dá uma chapada maravilhosa, a bola vai na parede da rede, sem chance para o Fábio. Depois, a gente tem no segundo tempo, e aí fica muito marcada, né, essa trajetória ali do João Pedro e a qualidade individual de jogadores, e que tem uma diferença. Você pega ali um Caicedo, você pega um Enzo Fernandes no meio, e isso fica muito marcado na frente. O Fluminense tem talvez sua melhor chance no jogo no segundo tempo, uma metida de bola muito bem feita do Arias para pegar o Everaldo na esquerda. O Everaldo recebe, traz para dentro e arruma um espaço ali para bater. O Adarabioio, se eu não me engano, estava marcando ele, e ele chuta e a bola vai em cima, embaixo, chuta rasteiro no canto do Robert Sanches. O Robert Sanches pega. Na sequência desse lance, com o Fluminense apostado à frente, o Chelsea ganha uma série de divididas no meio, e aí o Pedro Neto consegue ficar com a bola viva no meio campo,
e ele dá uma... Não é o Pedro Neto, não, perdão, é o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes, depois de duas divididas vencidas no meio, o Enzo Fernandes consegue esticar essa bola pro João Pedro. Ele estava ali no mano com, me parece, se eu não me engano, o Ignacio, e ele avança pelo lado esquerdo, traz para dentro e solta uma porrada, um petardo. Bola explode no travessão e entra 2-0. E aí o João Pedro, sendo o personagem dessa classificação do Chelsea, foi eleito com justiça o melhor em campo. E o Chelsea vencendo por 2-0. Ele não comemorou os gols, né? Ele não comemorou, ele tinha falado que não iria comemorar, e é um inimigo, é um adversário íntimo assim do Fluminense, uma cria de Xerém, acabou com o sonho do Fluminense. Acho, como eu coloquei aqui na thumb, o Fluminense não tem nada a lamentar, nada a lamentar. Fez um grande Mundial, fez uma grande Copa do Mundo, esteve entre os semifinalistas, entre os 4 semifinalistas, entre 32 times do mundo todo, o Fluminense ficou entre os 4, e no jogo contra o Chelsea, ele fez ali o que ele podia. O Chelsea foi melhor, o Chelsea foi superior. É curioso, mais uma daquelas situações que, se você analisa os números, você vê um jogo muito mais equilibrado do que de fato ele foi. Se a gente vai ao app do Flash Score, que eu estou deixando aqui, e pega as estatísticas do jogo, você pega ali 54-46 em posse para o Chelsea, mas o resto das estatísticas equilibradas, muito próximas. Finalizações 17-3 para o Chelsea, no gol 5-3 para o Chelsea, chances claras 3-1 para o Chelsea, 4-3 para o Chelsea em escanteio, percentual de passe 90-88. Então, se você desce um pouquinho aqui nas estatísticas e pega os aspectos defensivos, 11 faltas para cada lado, duelos ganhos 47-47, interceptações 9 para o Fluminense e 8 para o Chelsea. Então, assim, se você for ver situações de disputas equilibradas, basicamente. Mas essas estatísticas, que estão à sua disposição de graça lá no app do Flash Score, baixa no primeiro comentário, não mostra que o Chelsea foi superior ao Fluminense no jogo. Acho que todas as vezes que o Chelsea quis e se portou para subir o ritmo, para encaixar uma pressão, atrapalhou demais o Fluminense. O Fluminense sofreu muito com a saída de bola. Acho que a ausência do Samuel Xavier cobrou o seu preço. A gente falou no vídeo de mais cedo eu gravei um vídeo que eu abordo a presença do Guga, e eu digo que o Samuel Xavier é mais equilibrado defensivamente. O Guga sofreu demais pelo lado esquerdo, no primeiro tempo com o Pedro Neto, no segundo tempo com o Nkunku. O Thiago Santos, que depois saiu ali, depois que o Fluminense... Quer dizer, um pouco antes do Chelsea fazer o 2-0, o Renato desmontou o 3-5-2, trazendo o Keno no lugar do Thiago Santos. O Thiago Santos estava muito nervoso, perdeu muitas bolas, saída de bola muito complicada. Então, assim, o Chelsea jogou bem melhor que o Fluminense. E o Chelsea foi superior ao Fluminense. Apesar do Fluminense ter tido aquela bola do Hércules, salva em cima da linha pelo Cucurella, que seria a bola do 1-1. A reta final ali do primeiro tempo, o Fluminense consegue ter um pouco mais a bola no campo de ataque, consegue desequilibrar um pouco as jogadas pelo lado do campo, mas não consegue empatar. O Cucurella salva essa bola. Tem o lance do pênalti que eu vou analisar aqui já. Então, no fim, o Chelsea, que cresceu na competição, a gente falou sobre isso, o Chelsea foi superior ao Fluminense, e o Fluminense não tem o que lamentar. O Fluminense sai dessa competição, eu até fiz esse tweet que eu estou deixando aqui, o Fluminense sai dessa competição melhor do que entrou. Acho que está muito claro isso, né? Eu fiz esse tweet falando assim: trajetória do Fluminense termina com motivo de orgulho para o time e para os torcedores, semifinal entre os 32 clubes do mundo. Grandes atuações, acho que o Fluminense fez ótima atuação contra o Dortmund, fez ótima atuação contra a Inter, fez uma boa atuação, foi melhor que o Al-Hilal. Muita capacidade de competir. Quando o Fluminense não conseguiu jogar o seu jogo, ele competiu muito bem. Adaptação, fez adaptações a vários contextos de jogos.
Vários jogadores cresceram de nível no torneio, o Ignacio cresceu de nível, o Hércules cresceu de nível, o próprio John Arias não cresceu de nível, porque a gente sabe que ele joga esse nível aí, mas o mundo passou a ver o que a gente já vê o João Arias jogando, porque jogou muito bem. O Martinelli fez muita falta hoje, o Nonato cresceu de produção. Então, assim, você teve vários jogadores subindo de produção, com o Renato Gaúcho achando soluções enquanto treinador. E aí eu escrevi: sai um time muito melhor do que entrou para a sequência da temporada. O Fluminense está vivo na Copa do Brasil, na Sul-Americana e está ali na parte de cima da tabela do Brasileirão. Então, acho que não tem muito o que o que falar assim. O Fluminense fez uma campanha excelente. Vocês ficar entre os 4 do Mundial é muita coisa. Foi inesperado. Eu, de novo, vislumbrava o Fluminense chegando nas quartas, mas não imaginava que o Fluminense conseguiria passar das quartas. Foi a semifinal, botou uma boa grana no bolso, né? O Fluminense saiu com 330 milhões de reais. Se a gente tirar aí 30% dá 99, dá 100, então você tira 230, vai tirar mais 15% quando chegar aqui no Brasil, 230 com 15%, 23 com 11,5, dá 23, 34, 35. Então, você vai ficar com, arredondando, 200 milhões de reais. O Fluminense vai chegar aqui ao Brasil com 200 milhões de reais. É uma excelente grana e sai com um time, chega ao Brasil, volta ao Brasil com um time melhor do que ele saiu. Então isso é um ponto muito, muito importante. E o Chelsea vai para uma decisão, um time bem mais encorpado do que pelo menos estava na fase de grupos. Na fase de grupos a gente tem que lembrar o Chelsea sem o João Pedro, né? Verdade. Mas tomou um vareio de bola do Flamengo, então o Chelsea foi bem inferior ao Flamengo. E de lá para cá fez uma partida um pouco melhor contra o Benfica. Tem vários momentos ali contra o Benfica que o Chelsea lembra o time da fase de grupos. Mas depois contra o Palmeiras já é bem melhor que o Palmeiras e hoje contra o Fluminense foi bem melhor que o Fluminense. E agora vai para essa decisão contra a PSG e contra o Real Madrid. O Caicedo saiu no final do jogo com uma torção de tornozelo. Estava sentindo muita dor, então não sei se ele vai jogar ou não, como ele vai jogar. Se não jogar, perde muito. Mas é um Chelsea que chega encorpado para essa decisão. Queria falar do lance do pênalti, que é um lance muito polêmico e que num primeiro momento eu achei, vendo com a câmera por trás, que era pênalti, e depois vendo na câmera de frente, e que acho que isso que motivou a chamada do VAR para tirar o pênalti, me parece ali que tem um toque bem que atrapalha demais a jogada na coxa do Chalobah, né? Então, assim, ele tá de frente, o braço não tá aberto assim, o braço tá mais próximo ao corpo, não está colado, tem uma separação entre o braço e o corpo, mas é um braço para baixo, não estava ali claramente querendo ampliar o espaço, não estava fazendo ação de bloqueio. Se essa bola vai direto no braço, eu acho que era pênalti indiscutível, que eu acho que foi a percepção do árbitro em campo. Eu acho que essa foi a percepção do árbitro em campo. Depois que você vê a imagem de frente, você vê que a bola bate na coxa esquerda do Chalobah e vai na mão, numa rapidez muito grande. Então, eu acho que ali, em configurando o toque, num primeiro momento eu tive dificuldade para ver o toque, mas acho que fica claro que há o toque. E aí, num primeiro momento, havendo esse toque, eu acho que esse pênalti é muito cruel com o defensor, você marcar esse pênalti, porque há um desvio numa parte legal, num braço, numa posição natural e que está num curtíssimo espaço. Então, acho que ali é mais ou menos o que define o pênalti com mão nessas situações. Porque mesmo que batesse no braço e ele tivesse assim, mesmo que batesse na perna e fosse da perna para a mão assim, era pênalti. Se batesse na perna para a mão dele assim, era pênalti. Só que o braço dele, embora não estivesse colado no corpo, assim, no sentido de estar todo ao lado do corpo, ele tinha uma separação entre o braço e o corpo. Esse desvio é o que joga a bola para a mão. Então, eu acho que tem elementos para você tirar a marcação do pênalti. Então, por isso,
eu, num primeiro momento, achei que era meio. Vendo o replay de trás, por exemplo, eu achei, o que ele fez para tirar esse pênalti? O que o VAR viu para chamar esse pênalti, para tirar esse pênalti? Vendo de frente, eu acho que bate na coxa esquerda e aí vai na mão num espaço muito curto, numa mão que estava numa posição natural, não tinha ação de bloqueio, não tinha aumento do espaço do corpo. Então, eu acho que funciona bem a anulação do pênalti. É isso, acho que o Fluminense fez o que poderia. Acho que a ausência do Samuel Xavier e a ausência. As três ausências do Fluminense pesaram muito. E a presença no Chelsea, lembrando, uma presença de um jogador que foi contratado no meio do torneio e que aí deixa muito claro uma das questões que diferenciam demais o futebol europeu do resto do continente. Tem uma pegada aí o que a Arábia Saudita vai fazer nessa segunda onda de contratações, né? Acho que essa primeira onda foi quando foram Cristiano, Benzema, essa galera foi. Quando essa galera foi para lá, acho que agora a gente vai começar uma segunda onda na Arábia Saudita. Mas é o que diferencia o futebol europeu. O Chelsea contratou um atacante que mudou a história do time nas quartas de final e foi decisivo na semifinal no meio do torneio, no meio da competição. Então, assim, e não foi barato, 60 milhões de libras. Então, assim, é algo muito, muito, muito impactante e que, para mim, por melhor que tenham sido os sul-americanos, os brasileiros, no caso, acho que os brasileiros fizeram. Ou a campanha do Fluminense é excelente, a campanha do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo, eu acho que são campanhas boas, boas. A do Palmeiras, ruim em futebol, mas boa no resultado, chegar às quartas de final. A do Botafogo deixa uma imagem muito ruim. O futebol, a proposta do Botafogo contra o Palmeiras, tanto é que causou a demissão do Renato Paiva, mas no meio do torneio você ganha de um PSG da forma que foi, você deixa uma boa impressão, e acho que o Flamengo fez um bom Mundial, uma primeira fase muito boa, ganhando desse Chelsea de forma incontestável, e perdendo para o Bayern. Não acho que tenha sido de igual para igual, mas o Flamengo não fez vexame contra o Bayern. O Flamengo exigiu que o Bayern esticasse a corda em alguns momentos do jogo. Então, assim, acho que nenhum brasileiro sai da Copa do Mundo com vexame. Mas, nessa hora, muita gente quis tornar a distância que separa do futebol sul-americano para o futebol, para a elite do futebol europeu, uma distância que não existe, e ela existe. E a gente vai ter uma final entre dois times europeus, seja ele quem for. A gente vai ter uma final, do lado tem o campeão da Champions, o primeiro campeão da Champions neste ciclo. A Copa do Mundo de Clubes é ciclo de 4 anos. O primeiro campeão da Champions desse ciclo, que é o Chelsea, 2021, contra ou o atual campeão da Champions, o PSG, ou contra o time mais vitorioso da Champions nesse ciclo, que é o Real Madrid. O Real Madrid ganhou 2 Champions, chegou em semifinal. Então, assim, o Real Madrid neste ciclo é o time mais vitorioso da Champions. O Real Madrid é o time mais vitorioso da Champions em todos os ciclos, né? Em todas as épocas. Mas neste período em específico, nos 4 anos da Copa do Mundo de Clubes de 2025, o Real Madrid é o time que mais teve sucesso na Champions. E o primeiro campeão da Champions do ciclo, Chelsea de 21, e ou o atual campeão, PSG de 25, ou o time mais vitorioso da Champions nesses 4 anos, o Real Madrid, vão decidir a Copa do Mundo de Clubes. Lógico que eu vou falar sobre isso mais ao longo dos dias aqui. Acho que o Fluminense está de parabéns pela campanha, não tem muito o que lamentar, e o Chelsea está de parabéns pela crescida de produção dentro da competição, e o João Pedro espetacular. João Pedro que, enfim, aí eu vou entrar em outro assunto, né? Mas acho que o João Pedro, o Ancelotti estava lá, eu acho, ou chega agora, acho que chega para a final. Mas a comissão técnica da seleção estava lá e, logicamente, o João Pedro vai estar no radar, jogando a seleção brasileira, jogando como centroavante do Chelsea. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo que tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada, nem para usar, nem para baixar.
vai lá que você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.